explicação. Porque aí, caso vocês tenham dúvidas, que pode ser que surjam dúvidas depois, vocês podem ver a gravação, tá? Então, a partir deste momento, estão sendo gravados. O futuro do subjuntivo começa na página 212 do livro. Do livro velho. Eu tenho que ver a do livro novo. Provavelmente é umas 3 ou 4 páginas antes, tá? Respirem, tudo vai dar certo, não se estressem. Vamos começar, ok? Como a gente está falando de subjuntivo, né? Vocês já sabem que o subjuntivo é um tempo que a gente... é uma modalidade que a gente usa para possibilidades. Então, o futuro do subjuntivo nós vamos usar para possibilidades futuras, ok? O principal detonante, porque todos os tempos do subjuntivo usam detonantes, o principal deste tempo é quando, ok? Os detonantes do futuro são diferentes dos outros tempos verbais do subjuntivo. Então, agora nós vamos ver outros detonantes, tá? Aqui coloquei 3 exemplos de frases já no futuro do subjuntivo. Oscar, pode ler para mim os exemplos, por favor? Quando Maria falar com seu namorado, isso será resolvido. Quando João tomar os remédios, os sintomas melhorarão. Quando Daniel tiver dinheiro, irá viajar. A gente fala sintomas. Ok. Então, quando Maria falar, futuro do subjuntivo. Quando João tomar, futuro do subjuntivo. Quando Daniel tiver, futuro do subjuntivo. Ok? Então, aqui nós já temos o início com o futuro do subjuntivo. Vamos falar da formação. Quando formar, como formar os verbos no futuro do subjuntivo. Quando a gente está falando de verbo regular, como falar, comer, abrir, cantar, amar, esses verbos que são regulares, são um pouquinho mais fáceis, tá? Porque eles não mudam a raiz do verbo. Mas então, para que vocês saibam como fazer com todos os verbos, tanto regular quanto irregulares, nós vamos pegar a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, ou seja, vocês do pretérito, vamos eliminar a pessoa, vamos eliminar a terminação an e vamos agregar os sufixos que são do futuro do subjuntivo, que só são 2 sufixos. Todos os verbos, todos, vão ter os mesmos sufixos. Então, é um pouquinho mais fácil. Então, aqui, a terceira pessoa do pretérito perfeito seria vocês falaram, tá? Eu elimino o an e já vou conjugar no futuro do subjuntivo. As 2 primeiras pessoas, eu e você, vai ficar somente a raiz, ó, falar. Quando eu falar, quando você falar. Nós e vocês, eu tenho que agregar o sufixo, que seria quando nós falarmos, quando vocês falarem. Todos os verbos vão ser assim. Primeira e a segunda pessoa, nós não vamos agregar sufixos, nas 2 últimas, sim. Okay? Professora, como é a pronúncia de falarmos? Como é? Falarmos. Falarmos, ok. Falarmos, cantarmos, amarmos, comermos. Esse tempo acaba sendo essa pronúncia do nós no futuro do subjuntivo acaba sendo um pouquinho formal. Não é comum que vocês escutem os brasileiros falando. Por quê? Porque nós vamos usar a gente, e lembrem que a gente é com a mesma conjugação do você. Então, é mais comum que vocês escutem quando a gente falar, ok? Por isso que não se escuta tanto falarmos. Então, coloquei aqui de diferentes cores para que vejam bem, tá? O futuro do subjuntivo. Então, nós podemos iniciar a frase com o futuro do subjuntivo ou o futuro do subjuntivo pode estar no final. Mas nós podemos complementar o futuro do subjuntivo com diferentes tempos. Com o futuro simples, que seria o futuro do presente, né? Comerei, comerá, comeremos, comerão. Com o futuro imediato, que tem a mesma equivalência do futuro, né? Do futuro simples, que é vou comer.
com o imperativo, coma, com o presente normal, como, ou com o presente do subjuntivo, espero que você coma. O presente do subjuntivo já é, eu acho que, o tempo menos usado para complementar. Os que a gente acaba mais usando para complementar são os futuros, tá? Tanto o futuro simples quanto o futuro imediato. Mas podemos usar todas essas possibilidades. Na página 215, vocês têm aí um pequeno quadrinho, acho que é 215, deixa eu só dar uma olhada. Vocês têm um quadrinho que diz exatamente como vocês poderiam complementar, mas são esses tempos. Aí eu coloquei de cor diferente para que fique mais fácil. 202. Não é a 215, não é. É 202? É a 212, claro que sim. Depois eu arrumo aqui. Tá. Vamos ler então os exemplos. Vou pedir para quem não leu ainda. Victor, por favor. Assim que Ana tiver dinheiro, ela pagará as contas. Continuo. Todos, por favor. Faço tudo como Juliana disser. Xavier faça conforme forem as regras da empresa. Depois que Julia estiver pronta, vamos poder sair. Enquanto o clima não melhorar, não poderemos continuar a obra. Ok, obrigada. Então, como eu disse, os detonantes do futuro são diferentes, tá? Aqui eu coloquei alguns detonantes, são os que estão em negrito. Assim que, como, conforme, depois que e enquanto. Enquanto significa mientras. Gente, nas provas, geralmente confundem quando com enquanto. Não se pode confundir os dois, ok? Quando é quando, enquanto, mientras. Então, os verbos que estão sublinhados estão conjugados no futuro do subjuntivo, né? Sempre junto com o detonante. Assim que tiver, como disser, conforme forem, depois que estiver e enquanto melhorar. E aqui, pagará está conjugado no futuro simples. Faço, presente, eu coloquei a cor errada aqui, tá presente do subjuntivo, tem que arrumar. Imperativo, já vi, faça, né, a ordem. Vamos poder, aqui temos futuro imediato e poderemos outra vez futuro simples. Então, eu coloquei de cores diferentes para que fique mais claro. Resumidamente, esse é o futuro do subjuntivo, tá? Mas vamos ver como ficam as conjugações dos verbos que são irregulares. Neste caso, assim que significa hasta que. Ai, aí é uma boa pergunta, Oscar. Qual seria o equivalente de assim que em espanhol? Assim que vocês não usam, imagino. Eu não sei. Teria que pensar ou ver no tradutor. Mas sim usamos assim que, mas como é? Como seria? Eu vou explicar como vocês falariam. Vocês usam a conjugação do presente do subjuntivo. Vocês falam assim, por exemplo, assim que Mônica llegue, haré tal coisa. Vocês usam llegue, que seria a mesma conjugação do presente do subjuntivo. Nós vamos chegar, futuro do subjuntivo. Pero não seria se Mônica chegara ou Mônica chegasse. Não, o equivalente é quando vocês falam mientras él haga tal cosa. Ah, entonces sim. Não sei. Sim, o quê? Sim, não entendi. Que seria a mesma coisa, né? Não sei. Não, vocês usam, deixa eu colocar aqui a apresentação. Vocês usam diferente, por exemplo. Depois que Júlia estiver pronta, vocês falam depois que Júlia esté lista, vamos a salir. Vocês falariam assim? Então, como a conjugação do presente do subjuntivo. E nós não, nós usamos já a conjugação do futuro. Vocês vão ver exemplos. Nesse caso seria quando Júlia esté lista, digamos. Esté lista, aham. Para que faça sentido em espanhol.
Sim, mas isso então seria a conjugação do presente, este, que seria o equivalente a esteja em português, mas a gente não usa assim, porque com esses detonantes a gente tem que usar o futuro. Então é um pouco diferente. Por isso que eu disse, vocês não usam esse tempo em espanhol. Por isso que às vezes pode ser que seja um pouquinho difícil de entender. Mas vamos com... Sinceramente, não entendi. Gente, deixem eu terminar de explicar e aí vocês me falem se tem dúvidas, tá? Vamos com a formação, que eu acho muito importante vocês entenderem bem a formação. Vamos usar então como base a pessoa vocês do pretérito perfeito, tá? Então, vocês, por exemplo, vamos pegar verbos irregulares. Vocês estiveram, ok? Então, o que eu faço? Eu vou eliminar o rão. Não, o rão não. Eu vou eliminar o an. E vou ficar com a raiz, que é estiver, ok? Então, quando eu já for passar para o futuro do subjuntivo, ok? Eu vou usar eu estiver. Eu estiver. Você estiver. Nós estivermos. E vocês estiverem. Isso aí. Então, deixa eu colocar aqui de vermelho as duas. Lembrando que os que levam terminação são somente os dois últimos, tá? Então, quando eu estiver, quando você estiver, quando nós estivermos, quando vocês estiverem. Vamos pegar aqui. Pretérito perfeito de outro verbo. Vocês... Vou pegar... Vamos pegar ver e vir, porque são verbos que mudam, ok? Vocês vieram, ok? Então, vou eliminar o an, vou manter vier. Essa vai ser minha raiz. Então, futuro do subjuntivo. Eu vier. Eu vier. Você vier. Você vier. Nós viermos. Vieremos. Vocês vierem. Vou colocar aqui. Vermelho. Ok. Deixa eu colocar aqui que esse é o verbo vir. Porque vocês já vão ver como vai ficar o ver. Sim, já tô sabendo o que gera isso. Tá. Então, o ver. Pretérito perfeito. Ok? Vocês viram. Assim que eu vou tirar o am e vou ficar com vir. Então, às vezes, isso causa um pouquinho de confusão por causa disso. Então, eu vir. Você vir. Nós irmos. E vocês virem. Virem. Viu por que causa confusão? Sim. Então, verbos importantes. Mas entenderam, então, como se faz a formação? Sim. Sim. Sim? Ok. Querem fazer com mais verbos irregulares para treinar? Poder. Sim. Poder, tá. Vamos lá. Ai, deixa eu parar um pouco a gravação, porque